capítulo de número 28. Irmãos, nós estamos tentando acertar o problema que foi dado com esses trovão. Andou queimando alguma parte do computador. A gente já resolveu. Acho que foi queimado também a entrada aqui. Amanhã estamos corrigindo. Eu ia ter umas imagens aqui para passar, mas eu vou passar amanhã e depois. Amém? Olha bem, você saber a respeito de Satanás, o capeta, o diabo, o dragão, a antiga serpente. Capítulo 11, ou 28, 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor, tu és, olha aqui, falando dele, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O indivíduo era sábio ou não era? Bonito ou não? Sim. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas o cobria: o sárdio, o topázio, o dinamite ou diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram engastes e ornamento. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecia no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, te encheu teu interior de violência, pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplasse. Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Olha aqui, irmãos, até aqui. Começa falando dele, dizendo que ele era o querubim da guarda, ungido, cheio de sabedoria e formosura, sobre as pedras fogueadas andava. Se você olhar essas pedras,
São minérios que nós conhecemos. O que nós entendemos? Que a terra, também chamado de Éden, Jardim de Deus, não era um reino vegetal, era um reino mineral. E foi dado para quem ser o guarda lá, o chefão? Satanás. Vocês vão entender isso. Já já. Sobre as pedras fogueadas andava. Aí ele vai falando, minerais que nós conhecemos, diamante, safira, esmeralda, topázio, são pedras. O reino era mineral. Quando ele profanou, trazendo iniquidade. Isaías capítulo 14. Olha aqui, prossegue mais um profeta falando dele. 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Deixa eu te falar. O que ele disse? Que ele estava, olha bem, tem gente que quer colocar Satanás no céu. Ele estava na terra. Ele disse, subirei acima das altas nuvens. Olha, a Bíblia fala de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Tem mais, nós não entendemos. Os judeus falam do sétimo céu, mas a Bíblia chega a falar do terceiro. O primeiro céu é onde estão os fenômenos meteorológicos, chuva, ventos, raios, nuvens. Olha bem, ele disse, subirei acima das nuvens. Ele estava onde? Na terra. E serei no monte de Santo de Deus eu vou sentar, e você é semelhante ao Altíssimo. Olha a ideia de Satanás. Ele estava aqui, falou, eu vou subir no monte santo da congregação, lá no céu, eu vou sentar, e você semelhante ao Altíssimo. Satanás sempre quis ser Deus, sempre quis. Olha como o texto diz,
você vai ser precipitado de lá por terra. Irmãos, o que dá para nos entendermos? Que ele não somente pensou, mas que ele tentou também fazer. Ele foi, ele quis ser, de lá ele foi precipitado por terra. Lá no Ezequiel, com fogo ia nascer sobre ele para queimar mesmo. Nós entendemos que com a queda dele, coisas aconteceram aqui. O Márcio trazia um rapaz aqui na igreja e ele passou no concurso, passou no vestibular de física da UNB, formou, tornou-se um carinha muito estudioso, estuda lá de São Paulo, é um doutor já em física. Já não está no Brasil mais, de tão sabido que esse cabinha ficou. E ele vinha aqui na igreja, e um dia contando, falou: olha, a ciência fala de um meteoro que caiu sobre a Terra, e ele mostra os países que ele ocupou nessa queda. E ele diz que nessa queda morreram os dinossauros, que a gente vê tanto falar. Os dinossauros morreram. O mundo anterior era diferente. Mas com esse rapaz falando que a ciência fala, a Bíblia fala também que com a queda de Satanás, o fogo aqueceu a terra, e esses minérios que estavam na flor da terra, ó, imagine, com essa terra fervendo, algumas coisas ficaram lá no fundo, outras mais rasas, algumas em cima. Quem teve em Serra Pelada viu o ouro bem em cima. Outro lugar tem que cavar muito. Com a queda de Satanás, os dinossauros morreram. Preste atenção, essa coisa é tão forte que petróleo é feito de quê? Matéria o quê? Orgânica. Se tira petróleo, é uma vida do fundo da terra. Olha o tanto que a coisa foi esquisita. O Brasil está descobrindo petróleo a uma profundidade de mais de 5 quilômetros, 5 mil metros de profundidade. Cavando lá, a terra era diferente, tinha outra geografia. Com a queda de Satanás, tudo isso aconteceu. De repente, irmãos, a terra virou um caos. Com a queda, o reino que era mineral virou um caos. Vamos agora, rapidinho, ao livro de Gênesis. Capítulo 1, o irmão lê para nós. Capítulo 1, versículo 1 a seguir. Pode ler, pode ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Parei só um pouquinho. No princípio, criou Deus os céus, preste atenção, e a terra era sem forma e vazia. era sem forma e vazia.
Presta atenção, irmãos. Esse era, no hebraico, é um verbo chamado bara. Verbo bara. O bara, a tradução dele dá o mesmo sentido. Era ou tornou. Na tradução da Bíblia, de muitas versões, está assim, ó. Era ou tornou. Tornou sem forma e vazia. Não era. Com a queda de Satanás, a terra ficou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quando Deus então começa a recriar o novo mundo. Um reino mineral? Não. Nós vamos ver agora que ele cria um reino vegetal. Entenda rapidinho aqui, olha aqui. No primeiro dia, ele cria isso. Segundo dia, ele cria aquilo. Isso há muitos anos gerou controvérsia entre as religiões, pela palavra escrita dia. Mas a Bíblia nunca falou que lá era 24 horas. Aquilo é um período. Primeiro dia, primeiro período, ele fez isso. Segundo período, ele fez aquilo. Quanto tempo durou? Nós não temos ideia. Cada dia ali. Por quê, pastor? Porque, olha bem, esse dia de 24 horas nós conhecemos ele por causa do sol e da lua, não é isso? Não é isso que determina se é dia e noite? Só no quarto dia, no quarto período, que Deus cria o sol e a lua. Ele já vinha chamando de dia e noite os períodos anteriores. Só no quarto ele cria o dia, ele cria o sol e cria a lua. Pois então, entendam os irmãos que este período que ele cria não é esse dia de 24 horas, como muitos se discutem, na escola se discutem. Nós não sabemos a duração desse período. Entendeu? Eu quero que você vá agora a Lucas. Quero que você entenda isso. Isso aqui vai te ajudar muito a mudar a sua história no ano de 2020. Lucas capítulo 4. Pode ler, para ler, Fernando. Lucas, um a seguir. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou-a a quem quero. Opa, peraí. Não deixa isso passar desapercebido. Repete, por favor, esse último versículo.
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou-a a quem quero. Olha aqui, irmãos, Satanás estava falando nada mais, nada menos do que para Jesus. Jesus estava sendo tentado. Ele chega e oferece, fala para Jesus: oh, você aí esse tanto de tempo aí, ó, você está cheio do poder. Faça com que essa pedra se transforme em pão. Eu sei que você está com fome, 40 dias sem comer. Jesus repreende ele pela palavra. Não é isso? Ele num instante leva ele sobre um alto monte, mostra o mundo, é a glória do mundo, e ele fala para ele: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado, a mim me foi entregue, e dou a quem quiser. Satanás se comporta neste mundo como se isso aqui fosse dele. Se isso aqui fosse dele. Ele chegou nada mais, nada menos do que para Jesus. Se nós olharmos em tempo anterior, antes do juízo ser determinado, foi entregue para ele, sim. Até que ele peca e o Senhor tira da mão dele a graça. Mas ele se comporta como se aqui fosse dele. Aqui está a razão. Porque tudo que você vai fazer tem resistência. Presta atenção, irmãos. Crente precisa entender isso. Você vai mudar para uma casa. Tem muito crente, sente enxotado dos lugares para onde ele muda, porque ele não sabe que tem um indivíduo dizendo, antes de ele mudar para lá, que a casa é dele. Isso aqui é meu. Vai trabalhar numa empresa, tem um indivíduo no mundo invisível dizendo que isso aqui é meu. Ele chegou para Jesus e falou: só dou para quem eu quiser, que a mim me foi entregue. Por isso que eu começo o estudo mostrando o mundo pré-adâmico, vocês entenderem quem era ele e aonde ele estava aqui na terra. Quantos lares eu fui orar com pessoas dividindo o espaço com Satanás. Com Satanás. Ele não entende. O comportamento diabólico é que ele é dele. Que aquela empresa, que aquele negócio faz parte do reino do mundo. São coisas do mundo. E há toda a encrenca, principalmente com o crente. Por que o crente, em tudo que ele vai fazer, quando ele chega lá, ele passa no concurso, lutou, passou, está rindo para as paredes. Quando ele chega lá, a recepção é outra. Ele precisa resistir e botar Satanás para correr. Aí nós vamos ter textos e mais textos na Bíblia, o Senhor dizendo: olha, eu estou te dando poder para botar para correr Satanás.
Lucas capítulo 10, versículo 19. Não precisa ler, só cito aqui porque vocês já cansaram de escutar. O que está escrito lá? Jesus dizendo: eis que vos dou para pisar o quê? E toda a força do e nada vos causará dano algum. Tudo que você vai fazer vai ter resistência no mundo invisível. Mas Deus nos revestiu de poder, nos delegou poder para usar o nome dele para repreender Satanás. Onde você chegar, sua casa, quantas pessoas, às vezes eu passo tempo, lares e mais lares, notícia está chegando, pastor, eu vi isso e isso, eu vi isso e isso, dentro da minha casa, Deus mostrando. E se ele entrou na casa, a função dele é matar, roubar e destruir. De que forma? De N maneira, com doença, enfermidade, com contenda, com desavença, com mudança de comportamento físico, biológico. Manter o demônio dentro de casa, deixar ele continuar morando dentro da casa, é certeza de que coisas vai acontecer no seio daquela família. E uma delas é fazer com que crianças se transformem em homossexuais. Tanto homem como presença diabólica dentro da casa. Vou mostrar isso na frente, mais forte ainda.